Nessa mensagem de hoje, eu quero falar para vocês a respeito de pescadores diferentes, é o tema dessa mensagem. É baseado no texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 5, dos versos 1 até os versos 11. Eu vou ler para vocês. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Como eu disse, eu quero falar para vocês a respeito de pescadores diferentes. Eu vejo 3 situações diferentes nesse texto. E sobre essas 3 situações, eu quero trazer o nosso assunto à tona. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, há cerca de um mês atrás. Uma certa manhã, um pai de família, um engenheiro, morador de um prédio, de um condomínio de uma classe média, logo ao amanhecer ele esfaqueia a sua esposa na cama, a mata. Depois, segundo relatos da polícia, ele dá golpes de martelo em 2 dos seus filhos, que ainda são crianças, e joga essas crianças do 18º andar daquele prédio onde ele morava. E logo depois disso, ele também salta dali de cima e comete suicídio. Logo depois disso, a polícia, nas investigações, descobriu uma carta onde ele dizia o porquê dele ter tomado essa atitude. Eu vou ler um pedaço dela para vocês. Diz assim: sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão. Mas é melhor acabar com tudo logo e evitar o sofrimento de todos. Está claro para mim que está insustentável e não vou conseguir levar adiante. Não vamos ter mais nada e não vou ter como sustentar a minha família. Uma atitude de semelhança a essa, um homem também tomou na mesma semana. Ele pegou o seu filho e saltou do prédio do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, se matando e matando seu filho também. Eu quero pegar esse texto e abordar situações das nossas frustrações e até onde isso pode nos levar. E eu quero que você veja comigo, nesse texto, como também nós podemos dar a volta por cima numa situação igual a essa. No relato do texto, nós vemos que Jesus é seguido por uma grande multidão. Essa multidão, o texto diz que queria ouvir as palavras de Deus. E Jesus
caminha até a praia desse lago Genezaré, que é conhecido também como Mar da Galileia, e chegando ali na praia, os pescadores que haviam trabalhado a noite inteira estavam ali na praia lavando as suas redes. Jesus pede o barco de Simão, entra no barco, se afasta um pouco, e do barco ele começa a ensinar o povo a respeito da palavra de Deus. Eu imagino a situação em que Simão estava nessa manhã. Logo mais à frente o texto vai nos dizer que eles haviam trabalhado a noite inteira e não tinham pescado nada. Eu imagino eles frustrados, decepcionados, entristecidos, consigo mesmo, com a sua profissão, preocupados que estavam voltando para casa, disso viu seu sustento. Eles não estavam ali numa pescaria de pesca paga de final de semana. Era a profissão deles, dali eles tiravam seu sustento. Simão também ouve o discurso de Jesus. Os outros pescadores também ouvem o discurso de Jesus nessa manhã. E algo começa a mudar no interior deles, em sua mente, no seu coração, ao ouvir as palavras de Deus proferidas por esse Jesus que eles ainda não conheciam. Logo depois do discurso ter acabado, nós não sabemos sobre o que Jesus falou, por quanto tempo ele ensinou nessa manhã e naquele dia, mas ele despede essa multidão que o seguia e pede para que Pedro vá para as águas mais profundas pescar novamente. Eu imagino que na cabeça de Pedro tenha passado muitos pensamentos. Tipo, o que esse cara está pensando? Né? Só porque ele fala bem a respeito de Deus, ele tem o conhecimento das Escrituras, ele acha também que ele sabe sobre pesca? Eu sou pescador desde criança. Os meus pais são pescadores. Todos os meus irmãos são pescadores. Nós conhecemos esse mar como ninguém. Nascemos aqui em suas margens. Nós sabemos o melhor horário para a pesca, nós sabemos a melhor lua, o melhor dia para a pesca. E de manhã não é o momento para isso. O melhor momento já passou, foi a madrugada enquanto nós estávamos no rio e não pegamos nada. Mas ele chama Jesus de mestre. Ele fala: mestre, por causa das tuas palavras, nós faremos isso. E ele experimenta. A sequência do texto diz que eles tiveram a maior experiência de pesca da vida deles. Eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande que nem os barcos estavam suportando. Todos ficaram admirados a respeito daquilo. Pedro, então, ele vê Jesus de uma outra forma. A princípio ele tinha chamado Jesus de mestre, por causa da forma com que Jesus falava, do jeito que ele ensinava. Mas agora ele chama Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Pedro, ele se reconhece, ele reconhece Jesus como o enviado de Deus, como o Messias, que eles tanto esperavam. Jesus fala: calma, Pedro, não tenha medo. Eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a história da sua vida.
Eu quero mudar os teus caminhos. Eu quero mudar você. Eles retornam para a praia e Jesus convida Pedro para seguir, que ele faria de Pedro um pescador diferente, pescador de homens. Assim o texto se encerra. O que isso quer nos falar? Talvez você, por causa da situação financeira desses últimos tempos no Brasil, esses momentos de crise que nós vivemos, crise política, crise financeira, crise de emprego, crise de identidade das pessoas, talvez você esteja como Pedro e os outros pescadores naquela manhã, frustrados consigo mesmo, com a sua profissão, com o seu trabalho, com aquilo que você está ganhando, com a dificuldade que você está tendo para sustentar a sua família, para levar a sua casa, os seus compromissos. E isso pode estar te levando a uma situação de desespero. O momento de lavar as redes em que Jesus chega para Pedro, talvez seja o momento em que você está acabando o seu fim de período de trabalho. Está lavando as suas mãos, está trocando de roupa e está pensando em como tem sido ruim essa sua experiência com a sua profissão, com aquilo que você esteja fazendo, e talvez isso não está deixando você feliz. A situação de Pedro muda no momento em que Jesus entra no barco dele, entra na rotina dele, entra na vida dele. Quando Pedro dá essa oportunidade para Jesus, a realidade da vida dele muda. E eu creio, e tenho a certeza, que se você está na situação de estar frustrado como Pedro, desapontado com você mesmo, desiludido, sem esperança, sem expectativas, talvez desse momento de lavar as mãos e arrumar as coisas, né, seja o momento de você buscar esperança em uma outra situação. Talvez, assim como Pedro, esse seja o momento de você entrar, de você deixar Jesus entrar no barco, na história da sua vida. Talvez, como Pedro, você esteja frustrado com você mesmo, com seus erros, com as coisas que não estão saindo como você planejou e como você imaginou. Talvez, como Pedro, na luta do seu dia a dia, você está usando das suas experiências, da sua formação, dos ensinos do seu pai, da sua formação, das suas experiências no mercado de trabalho, e isso não tem dado resultado. Talvez seja essa a razão de você estar parando para ouvir essa mensagem hoje. Talvez, como eles, seja o momento de você parar de lutar sozinho, de você deixar Jesus entrar na história da sua vida e mudar a tua realidade. Talvez o medo, sim, o medo de ser dependente de alguém que você nem vê, de um ser superior, o tenha impedido de ter essa experiência de mudança em sua vida. Talvez o medo de pensar, o que será que vão pensar de mim se eu começar a me identificar como cristão? Talvez, como eles, seja o momento de você largar tudo, ainda que esse tudo não tenha sido o suficiente para te trazer alegria, satisfação na sua vida, realização naquilo que você faz. Talvez seja o momento de você entregar esse seu tudo para Jesus e deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Talvez
seja o momento de você ser um pescador diferente, um vendedor diferente, um advogado diferente, um engenheiro diferente, uma dona de casa diferente, um professor diferente, ou seja qual for o seu ofício. Ele quer que você seja diferente nisso. Ele quer estar no barco com você. Não tenha medo. Deixe tudo e siga Jesus. É o meu conselho para você. Boa noite.